Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui mais uma vez com você, hoje através da lição de número 9, da lição da revista da CPAD, Classe dos Adultos, ministrada nesse quarto trimestre de 2023 sobre o tema A Igreja e o Sustento Missionário. Quero poder convidar você a estar conosco até o final, onde você conseguirá estar entendendo todo o conteúdo desta matéria. A aula presencial deste assunto será ministrado dia 26 de novembro de 2023, a partir das 9 horas, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Desejo que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e você se programe junto à sua família para ali poder estar presente. Haverá também classe específica para cada faixa etária, da jovens, crianças, adolescentes, juvenis, enfim. Todos têm aí a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você possa estar conosco. Estamos aqui nessa preparação e quando nós iniciamos o estudo, nós devemos estar aí pedindo a Deus sempre a sua bênção sobre nós, pois sem Ele nada nós podemos fazer. É mediante a graça e a presença do Senhor em nossas vidas é que nós conseguimos caminhar a cada dia. E assim como nós se assentamos à mesa diariamente para buscar ali se alimentar do pão, do alimento que vai sustentar o nosso físico, também nós devemos se assentar à mesa diariamente em oração, onde nós falamos com Deus e Deus fala conosco através da sua palavra, nós possamos também nos alimentar. Não é algo que muitas pessoas têm entendimento, mas aqueles que já abriram o coração para Cristo e para a revelação das Escrituras, ele entende que o próprio Jesus também ratificou isso no Novo Testamento, quando foi tentado ali no deserto. Não é só de pão que viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você tem esse entendimento, convido você a sentar à mesa, juntos possamos ver o que Deus tem a tratar conosco, a nos ensinar através dessa matéria. O tema é a igreja e o sustento missionário. O nosso textuário, quero convidar você a abrir aí, quem tem a sua revista, pode ler na revista. Quem não tem a sua revista pode pegar aí uma Bíblia. Usamos aqui a tradução Almeida Revista e Corrigida, para juntos possamos acompanhar, mas você pode aí ter outra tradução, não importa. O importante é que você esteja aí preparado para estudar junto conosco o que a palavra do Senhor nos ensina. O textuário está em Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, o capítulo é o de número 4 e o versículo é o de número 19. O texto bíblico vai nos dizer assim: o mesmo Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vou repetir: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Importante que ao ler esse texto, você tenha sempre a curiosidade de estar aí entendendo, que a sua mensagem, ela está inserida dentro do conteúdo chamado carta ou epístola, na qual você pode identificar através de uma Bíblia de estudo ou mesmo através da leitura completa da carta, que vai te levar ao entendimento da autoria desse livro, que fora escrita pelo apóstolo Paulo, é atribuído ao apóstolo Paulo, cujo tema dessa carta total vai falar sobre a alegria de viver em Cristo. Uma carta que foi escrita cerca de 62 a 63 depois de Cristo, onde essa carta foi endereçada para a igreja que estava em Filipos, por isso que era direcionada com esse título aos Filipenses, Carta aos Filipenses. E essa cidade ela fica na região da Macedônia, ou ficava na região da Macedônia Oriental. Uma forma geográfica dá para entender quando você do Mar Egeu se desloca aí na parte oriental, aproximadamente 16 quilômetros. Assim ela é chamada também em homenagem ao Filipe II, ali da Macedônia, que foi pai do Alexandre Magno, muito conhecido na história secular também. E nos dias de Paulo, essa cidade era uma cidade romana, cidade privilegiada, tendo ali uma guarnição militar. E a igreja de Filipos, segundo
os comentários da Bíblia de estudo pentecostal até nos revela que ela foi fundada por Paulo por uma equipe de colaboradores que estiveram com ele. Dentre eles temos o registro histórico da pessoa de Silas, a pessoa de Timóteo, a pessoa do médico Lucas, né? E na sua segunda viagem missionária, aonde ele passou por ali, e Deus usou para fundar ali aquela igreja, né? Assim, em obediência à visão de Deus, quando Paulo, obviamente, ele naquela visão que ele teve de noite, entrou, né? Aonde ele viu um jovem que dizia, ele passa a Macedônia e nos ajuda, né? Esse texto, essa experiência que Paulo teve, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 9 até o 40, você pode se dedicar ali a estudar sobre esta matéria. Eu gosto de trazer assim alguma explicação sempre que possível, para que você entendendo as circunstâncias e os momentos em que Paulo ele se dedicou a fundar esta igreja, né, fruto da obra missionária. Faz questão de ensiná-los, de passar essa informação, né, pois através desta grande obra, ainda que ele passando ali de forma itinerante, ele estabeleceu ali obreiros para que desse continuidade depois a este grande empreendimento, que é a divulgação e o crescimento do reino de Deus em todas as partes do mundo. Nesse trimestre nós estamos estudando até os confins da terra, onde nós devemos levar também até os dias de hoje o Evangelho a todos os povos até o dia da vinda do Senhor Jesus. Uma forte amizade foi desenvolvida entre Paulo e aquela igreja, graças a Deus por isso, né, ao ponto que esta igreja foi também usada, né, por Deus por várias vezes, não foi uma vez só, mas várias vezes. Paulo ele recebeu uma contribuição, né, daquela igreja para a manutenção do seu trabalho missionário. Hoje nós estamos estudando sobre esse tema, a igreja e o sustento missionário. Nós trazemos esse entendimento aos irmãos. Você pode ler aí, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, né? Eu posso até abrir para você aqui, para nós lermos juntos esta passagem, né? Onde, 2 Coríntios, capítulo de número 11, já cheguei aqui, ó, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer para nós aqui, quando Paulo está dizendo aqui, ó, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vós ser pesado, ainda me guardarei. Nesta carta, agora registrada ou destinada de Paulo para Corinto, ele faz referência da grande contribuição das bênçãos que da região da Macedônia, das igrejas da Macedônia, e ele está se referindo à igreja de Filipos, né, que ele foi ali supridores das necessidades do apóstolo, né? E ele ali, aquela igreja de Corinto, ele estava dizendo que em tudo me guardarei de vós, para não ser pesado para aquela igreja, ainda que historicamente nós vamos ver e entender que ela era muito mais rica em termos de posse, mas não querendo ser pesados, irmãos, ou causar qualquer impedimento à divulgação do Evangelho. Como já temos dito em outras reflexões, nem todos têm a mesma maturidade cristã desenvolvida para essa administração desta grande obra. Ele foi ali, então, Paulo, abençoado da parte do Senhor através dos irmãos. Temos no texto áureo, como já lemos no capítulo 4, versículo 19, mas se você ler também alguns versículos anteriores, por exemplo, o versículo de número 15 e o versículo de número 16, quero convidar você também a direcionar os seus olhos, nesse mesmo capítulo do 4 de Filipenses, você vai observar, ele usando a expressão, e bem sabeis vós, ó Filipenses, Paulo escrevendo a eles, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, ou seja, quando ele agora sai da região da Macedônia, ele vai ali para a região da Caia, onde está Corinto, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão somente vós. Então veja aí que Paulo dá testemunho de uma igreja que tinha consciência missionária, que sabia da sua responsabilidade. E aqui no versículo 16 também diz assim, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, onde foi o caminho que Paulo passou para depois descer ali para a região de Corinto,
Então nós temos aí a grande importância, dentro da nossa reflexão hoje, o estudo dentro não só do texto áureo, né, que já nos destaca essa importante mensagem bíblica, né, mas trazendo promessas também agora no versículo 19, para que Deus, não só na vida dos irmãos filipenses, na qual Paulo dirige essa carta, mas a todos, em todo tempo, em todos os locais, que tenha aberto seu coração para realmente cumprir também essa chamada de ser aí uma igreja que tem, né, a participação no sustento dos missionários. Assim então ela pode ter e usufruir desta mesma bênção proferida através de Paulo à igreja de Filipos, que alcança a nós, onde ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é o versículo 19 desse texto maravilhoso que nós estamos já estudando nesta lição. Pois Paulo testemunha no versículo anterior que bastante ele já tinha recebido, e já em abundância estava. Ele fala: cheio estou, porque das mãos de um homem chamado Epafrodito foi que esse recurso da parte dos irmãos de Filipos chegou ao apóstolo Paulo, quando em Tessalônica e entre as demais regiões aonde Deus, pela sua misericórdia, o usou. Ele usou a expressão que esta mensagem de comunicação palpável por parte dos irmãos chegava-lhe a ele como cheiro suave e também sacrifício agradável e aprazível a Deus. É um gesto de adoração o nosso serviço dentro desta área na obra do Senhor. Então, parece que Paulo, lemos aí nos dados históricos, ter visitado pelo menos 2 vezes na sua terceira viagem esta igreja ali missionária. Isso você encontra em Atos capítulo 20, versículo de número 1, 3 e o versículo 6. Vamos ver o que está escrito lá? Atos capítulo 20, versículo 1, versículo 3 e o versículo 6. Temos esse material aqui que nos ajuda a trazer essa informação adicional, além do que a revista traz para nós. Então vamos ler. Quando diz, a epígrafe da leitura diz: Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois ele volta para a Ásia. O versículo 1: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Versículo de número 3. Passando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como que tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Ou seja, vamos ver aí que a segunda vez agora, ele passando. E no versículo de número 6, vai nos dizer também que depois dos dias do país Asmos, navegamos de Filipos, ou seja, ele foi até lá. E em 5 dias fomos ter com eles lá em Troade, cidade na qual, portuária ali, ele havia recebido aquela visão da parte do Senhor para que eles passassem o mar e fossem para a região da Macedônia, onde Deus ali pôde realizar grandes obras através das suas vidas. Então, assim sendo, nós temos contextualizado este momento na história, na qual a carta que Paulo escreve aos Filipenses, que traz-nos hoje esse respaldo dentro do estudo que nós estamos desenvolvendo, é o nosso texto áureo. Temos aí também a nossa verdade prática, vou colocar para você aí na tela, que nos ensina: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Verdade prática: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos seus doadores. Ou seja, redunda em bênçãos na vida daqueles que se envolvem dentro desta grande obra. Na leitura diária da semana, que você pode fazê-la de forma sequencial ou estar conosco aqui lendo e aprendendo, temos dentro da carta de Paulo, ainda aos Filipenses, eu já citei esse versículo aqui, mas vou repetir, que tem o título sobre o sustento missionário deve ser executado voluntariamente e deve ser com alegria, não pode ser nada forçado, é um trabalho voluntário e tem que ser feito com alegria. Esse é o texto e o título da leitura diária de segunda-feira,
focado em Filipenses 4 e o versículo de número 15. Eu vou ler mais uma vez para você, disponibilizar para você aí também na tela, para que você possa acompanhar, aonde ele diz, versículo 15 do capítulo 4 de Filipenses. Bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar ou receber, senão vós somente. Veja que se fosse algo obrigatório, todas as igrejas deveriam fazer, mas é um ato voluntário em que ele agora que testemunha a respeito da prática dos irmãos da igreja de Filipos, tá certo? Na leitura de terça-feira, convido você aí tomar posse aí estarmos juntos fazendo a leitura no texto do Evangelho de Lucas agora, capítulo de número, vou colocar para você, 14, versículo 28. Lucas 14, versículo de número 28, o título da nossa leitura desse dia está aí, a importância de planejar financeiramente o projeto missionário. Preste bem atenção, importância de planejar financeiramente o projeto missionário, Você e eu devemos planejar estarmos aí dentro das nossas dedicações aí em todas as áreas da nossa vida, também termos aí a reserva para a área missionária. Capítulo 14, versículo 28, o texto vai dizer assim, vamos ver que a palavra do Senhor nos ensina. Lembrando que esse texto é importante a gente olhar sempre ao lado, à frente, aos versículos anteriores, e entender aí, ela está inserido dentro de um contexto de uma parábola acerca da providência, olha aí. E o versículo 28, ele vai dizer para nós, pois qual de vós querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então vemos aí a contribuição dentro dessa leitura, no entendimento de que para realizarmos a obra missionária, o tema da lição é o sustento missionário, nós temos também que levar em relevância e grande importância o planejamento para esse projeto missionário, Visto que, como nós temos falado aqui, não é só um mês em que o missionário vai estar lá. Ele tem as suas, como você tem, despesas e necessidades durante vários meses, ou durante todo o tempo que ele vai estar ali. É importante, então, que nós, como membros do corpo de Cristo, que fazemos parte da igreja, possamos também planejar-nos para, dentro desse projeto, nós participarmos e com alegria, e fruto de um ato voluntário da parte do Senhor, de forma que ele que estará lá no campo missionário, nas missões transculturais, ele possa estar ali respaldado, dentre as várias compromissos que ele muitas vezes e tem que assumir para saldar ali todas as necessidades da obra do Senhor e também da sua família, obviamente. Na leitura de quarta-feira nós vamos aprender hoje aqui também, apoiados aí pelo texto de Mateus capítulo 5, agora, Mateus capítulo 5, o versículo é o de número 37, vou colocar para você aí na tela também já, E o título da leitura na revista traz aí, tudo o que foi previamente acordado deve ser cumprido, Você que tem colocado no seu coração o desejo de estar aí voluntariamente atendendo a obra missionária, Muitas vezes você participa daquela oferta voluntária aberta, outros procuram, às vezes até através de um carnezinho, contribuir, tudo com o objetivo de nos ajudar a lembrar, de estarmos ali sistematicamente, mensalmente, trazendo a nossa contribuição. Pois esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 37, ele vai nos fazer lembrar sobre uma posição da fidelidade, da perseverança que todos nós devemos ter. Pois ele diz assim, seja porém o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Lembrando que esse texto está inserido dentro aí de uns ensinos nobres e maravilhosos que o Senhor traz
aos seus discípulos, quando lá no Sermão da Montanha, ele traz ali vários ensinos aos seus discípulos, e dentre o conteúdo dessa mensagem, ali no Sermão da Montanha, que Jesus traz aos seus discípulos, ele também traz esta importante lição que contribui nesse tema, no sentido de que, quando nós, em planejando fazer aí participação dentro dessa grande obra missionária, através da nossa contribuição para o sustento dos missionários, se nós dissemos a resposta, sim, eu vou ajudar, então se é sim, é sim. Se for não, então é não. Nós vamos saber que aqueles que estão ali na organização do planejamento, do envio do recurso, eles vão saber que, olha, nós não temos esse valor, né, a contar, ou nós temos esse valor a contar, e a sua fidelidade dentro desse compromisso, né? Visto que, se houver a falta daquele que assumiu o compromisso para com aquela necessidade, né, na hora de chegar a data, o dia em que o missionário estará esperando para receber aquela ajuda, não terá aquele montante completo, né, e ficará difícil para todos os que estão envolvidos na obra, tanto para o missionário que vai ser, havendo necessidade do envio, com certeza tem, né, receberá de forma reduzida, né, por parte daquele que está administrando ali, que assumiu também o compromisso junto com a igreja, com o missionário, né, não poderá fazê-lo, ou se fazê-lo vai pesar de uma certa forma, de tirar de outros locais para tentar saldar ali a necessidade do missionário, da sua família, né? E vendo que na ponta, né, naquele que estava lá, na verdade, no início de ser ali um ajudador, de ser uma pessoa que não só ora, mas contribui, e ele falhando nesse compromisso, ele trará, né, esse grau de consequência, esse desdobramento a toda a cadeia daqueles irmãos que estão esperando a sua ajuda. Lembrando que é todo um ato voluntário, de um ato de amor, e tem que ser feito com alegria. O que dentro dessa leitura nós temos é só um reforço para nosso aprendizado, em que nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que ter esse perfil cristão, porque nos é ensinado assim através das Escrituras. Se você assumir o compromisso, seja fiel até o final. E Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida, né? Sabendo que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, como está escrito em Mateus 6,33, ele irá de nos suprir todas as demais coisas, né? E ele fala ali dessa necessidade que também o missionário tem e você tem, na área do alimento, na área do vestuário, ou seja, em todas essas áreas da situação social que todo mundo depende, né? E que nós, unidos como o corpo de Cristo, se nós tivermos essa consciência, nenhum de nós, né, que faz parte do corpo de Cristo, que se considera um cristão, filho de Deus, haverá de passar necessidades. Obviamente, temos que entender que essa solução, essa administração desse projeto não é única e exclusiva, né, para como solução geral. Sabemos da responsabilidade social de cada um, do governo, das instituições, enfim, de todos dentro deste projeto, mas sabendo que, né, dentro do que nós temos estudado até hoje, os moldes, principalmente dos dias atuais, há aqueles que, na sua maior parte, têm que estar trabalhando também na vida secular para manter o sustento da sua vida mesmo no campo missionário. Há outros, em menor escala, vivem totalmente na dependência, até mesmo devido ao local em que eles estão ali trabalhando para realizar esta obra missionária, e que eles contam com a minha oração, com a sua oração, com a minha contribuição, com a sua contribuição, né? E o Senhor conta com todos nós em cumprir esse ide para a honra e glória do nome dele. Partimos então agora, já entendendo sobre isso, na leitura de quinta-feira, aprendemos sobre os textos de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, um texto que nós temos ainda outras leituras, mas primeiramente nós vamos para essa leitura, Gálatas 6,6. Nós já citamos isso em outras reflexões, das comentários de outras lições, que no momento ali fora pertinente trazer isso aos irmãos, que hoje, aqui agora, nesta leitura específica, nos ensina grandemente. Porque o título dessa leitura, na nossa revista aqui, olha só o que ela traz para nós. Compreendendo de maneira plena a importância do sustento missionário. Nós vamos dizer que dentro da palavra de Deus, que nos traz essa compreensão plena, né, da importância do sustento missionário. Vamos ver o que Paulo traz
quando ele escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo, então, 6, versículo 6. Eu vou abrir aqui, acaba caindo em Efésios, mas é uma carta anterior, e nós temos aqui a aprender juntos. Olha aqui, vamos ler. Vou colocar para você também na tela, se Deus permitindo, você vai acompanhar também. Olha aí. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, vou repetir aqui, ó. Gálatas 6, 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo, quando está escrevendo essa carta, irmãos, eu gosto sempre de citar os contextos. Vamos ver aqui, ó. Ele está trazendo uma das últimas orientações, exortações e saudação para aquela igreja, né? Lembrando que o tema geral da carta de Paulo aos Gálatas, já vou trazer para você aqui, ó, está falando sobre salvação pela graça mediante a fé. Uma carta que foi escrita em torno do ano 49 depois de Cristo, tá bom? Ele escreve às igrejas da Galácia ali, e entre várias ações em que ele estava ali trazendo para trazer ali a ajuda, né? Que a carta foi enviada para comunicar algo, para somar, para corrigir ou para ali orientar não só a igreja da Galácia, mas em todas as cartas que ele enviou para outras igrejas com o mesmo propósito. Mas de forma objetiva, Paulo ele demonstra através desta carta, no seu propósito, para demonstrar cabalmente que as exigências da lei, né, de Moisés, como por exemplo a circuncisão do velho concerto, nada tem a ver agora com a operação da graça de Deus em Cristo para a salvação, sobre agora o novo concerto. Além de tratar sobre esse assunto, ele usa também essa carta para reafirmar claramente aos irmãos da Galácia ali que o crente recebe o Espírito Santo e com isto ele tem agora uma nova vida espiritual por meio da fé no Senhor Jesus Cristo e não por meio da lei no Antigo Testamento. E no meio de todo o conteúdo da carta que você pode se dedicar e ler, nessas últimas exortações e saudações, ele traz ali para a igreja da Galácia, né, esta lembrança, né, que os irmãos deveriam, né, somar e ajudar cada um ao outro. Inclusive em versículos anteriores ele usa até a expressão levai, no versículo 2, ele diz levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a cargas uns dos outros é nós termos a empatia de se colocar no lugar dos outros, em suas necessidades, e em havendo possibilidade, com alegria e voluntariedade, a gente expor de forma em que a gente pudesse estar ali, sendo aí, né, como membros do corpo de Cristo, né, fazendo parte do corpo total, sendo um membro, né, contribuir para que todo o corpo permaneça ativo, conectado em Cristo, um organismo vivo e que tenha saúde e que cumpra o seu chamado, a qual todos nós fazemos parte, né? Assim, ele traz essa expressão, que o que é instruído, ele possa repartir de todos os seus bens, né, daquilo que pode, para com aquele que o instrui. E aí nesta classificação está ali os professores, os pastores, os doutores, que o Senhor tem levantado, evangelistas, como diz em Efésios, capítulo de número 4, né? Hoje você pode acompanhar comigo aí, capítulo 4 de Efésios, temos uma passagem bíblica, no versículo de número 11 em diante, a qual nos ensina que Deus nos deu, né? Ele mesmo, né? Jesus nos deu para apóstolos, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, né, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? São eu e você, que como membros dele fazemos parte, né? Você tem dúvida disso? Então convido você a saber, né, e ler comigo, por exemplo, aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, levar os seus olhos para o versículo de número 27, que você vai aprender lá que, ora, vós sois o corpo de Cristo
e seus membros em particular. A esses quem? A esses que têm abraçado a fé em Cristo Jesus, né? A esses que têm aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Dentro ainda dessa visão, além de Gálatas 6,6, na compreensão da maneira plena em que o Senhor quer que nós tenhamos, né, a importância do sustento missionário, esse conhecimento, essa compreensão, né, temos aí, além de Gálatas 6,6, a leitura do texto de Romanos capítulo 15, também vou colocar para você aí na tela, dos versículos 25 ao versículo 28. É mais um texto que colabora para que eu e você saiamos aqui dentro desta reflexão, desse preparo, compreendendo de maneira plena a importância do sustento missionário. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz aí. Romanos 15, versículo 25 ao 28. Mas agora vou para Jerusalém, para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E isto pareceu-lhes bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Versículo 28. Assim que, concluído isto, e havendo-lhe consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Veja aí, irmão, com riqueza de detalhes, Paulo deixa registrado, né, aos irmãos, agora escrevendo aos irmãos que estão em Roma, né, a sua agenda, por assim dizer, em que ele agora estava indo para Jerusalém para ministrar aos santos. Ministrar o quê? Veja aí o versículo 26, né, o relato do que ele está indo ministrar em Jerusalém. Ele diz aí, pareceu bem à Macedônia. E dentro das regiões da Macedônia, você tem ali a igreja de Filipos, por exemplo. Dentro da região da Acaia, que eles têm aí bem colocado, ele trouxe, pegou ali coletas também dos irmãos ali da igreja de Corinto e outras igrejas que estão ali nessa região. E ele diz aí, né, fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém, né, dos irmãos necessitados que habitavam em Jerusalém. E isto pareceu bem, como devedores que são para com eles. Ou seja, eles faziam isso como uma forma de gratidão, até mesmo porque, né, eles sabiam que foi de lá, de Jerusalém, né, que se manifestou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, da terra da Judéia, ali da cidade de Belém, onde veio nascer o nosso Salvador, na qual ali a igreja, ela estava como sede ali em Jerusalém, e que dali todas as regiões do mundo, agora através dos missionários de forma específica, Paulo, Barnabé, Silas, João Marcos, tantos outros, Timóteo, Lucas, homens que Deus estava ali trabalhando e cooperando junto com o apóstolo Paulo no exercício dessa missão, né? E eles então, aquelas igrejas alcançadas, entendiam ser participantes e responsáveis para, dentro desta visão, servir ali também de apoio, como que levando as cargas um dos outros, como nós lemos ali em Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 2, há poucos momentos citei esse versículo para você. Isso nós temos então, dentro dessa leitura, mais uma contribuição. Você está entendendo, professor, aluno, do quanto nós devemos compreender de maneira plena a importância desse sustento missionário, razão pela qual nós estamos aqui estudando a igreja e o sustento missionário. Quando nós dedicamos a esta prática do estudo da palavra de Deus, né, trazemos aí também esse enriquecimento desse nosso preparo para a ministração dessa aula. E eu glorifico a Deus por poder participar do corpo de Cristo e ser aí ainda, né, de forma tímida, participante desta grande bênção que hoje também, através da obra missionária, nós podemos não só orar, mas contribuir. E eu entendo também estar através desse material aqui, trazendo a minha participação, onde nós comunicamos ajuda aos demais irmãos da igreja, através do ensino, da ministração, da ajuda, no incentivo ao menos, né, visto que nós temos aí na própria Bíblia
e através do auxílio da revista e outros canais, grande material, vasto material, para que através dele o Espírito Santo possa te ensinar, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Como igreja, nesse trimestre, estamos estudando sobre missões até os confins da terra. Nos sentimos cada dia mais estimulados a pregar o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. Quero ler com você ainda uma leitura de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. O texto agora está no versículo 18 do capítulo 5. Ainda trazendo aí a contribuição para ajudar todos a compreender de maneira plena a importância, do sustento missionário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Porque diz a Escritura, não ligarás à boca o boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Esta mensagem Paulo está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, trazendo ali no contexto a epígrafe a partir do versículo 17, acerca dos presbíteros, em vários conselhos ligados a esse tema. Você pode ler de forma completa e trazendo a contribuição, o versículo 18, trazendo inclusive a comparação. Como não se liga o boi que debulha, a boca do boi que debulha, não ligará a boca do boi que debulha, porque ele ali, no exercício daquilo que ele está trabalhando ali para o homem, ele está se alimentando também. O obreiro na obra do Senhor também da mesma forma, ele é digno de receber a recompensa ali, o salário pelo seu trabalho, dentro da presença do Senhor. E esse advém da administração que cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, devemos fazer. Ainda uma contribuição do texto de Paulo, quando escreve aos Coríntios, agora no capítulo 9, para finalizar essa etapa dessa compreensão de maneira plena da importância do sustento missionário. Temos aí 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo é agora do 9 ao 14. Olha o que diz o texto sagrado para nós. Porque na lei de Moisés está escrito, reforçando o texto anterior que nós lemos, 1 Timóteo 5:8. Olha o que aqui fala. Vai falar também a questão do boi. Olha aqui, Porque na lei de Moisés, versículo 9, do 1 Coríntios 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente isso de nós? Certamente que por nós é que está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e ser participante. Versículo 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que vos recolhemos as carnais? Se outros participam desse poder sobre nós, sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. E não sabeis vós que o que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? E o versículo 14 finaliza, assim ordenou também o Senhor que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, fica claro aí, Paulo trazendo o ensino do próprio Cristo a respeito daqueles que anunciam o Evangelho, anunciam as boas novas do Senhor Jesus, eles devem também viver do Evangelho. E aí a igreja, tendo essa consciência, como parte do corpo de Cristo, terá aí então a eficácia no cumprimento do sustento missionário. Dentro da contribuição desse estudo preliminar, temos agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 9, agora, mas é na segunda carta. Você pode avançar aí as páginas aí na sua Bíblia, ou acompanhar conosco aí, onde nós estaremos colocando para você aí na tela. Versículo 6 ao versículo de número 8, sobre o tema contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual,
contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual. A expressão traz aí para nós, bíblica, é versículo de número 6 até o versículo de número 8, de 2 Coríntios 9, diz assim: E digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Temos aí então esta riqueza da parte do Senhor em nos clarear aqui mais uma vez através desse estudo, né, o quanto contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual. E ele compara aqui esse investimento a lei da proporcionalidade. Enquanto se você semeia pouco, você vai recolher pouco, mas assim como quando você semeia muito, muito, também você vai recolher de frutos espirituais também para a sua vida, né? Lembrando que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para finalizar esta leitura, essa contribuição que a leitura diária traz durante a semana, te convido ainda a ler agora uma referência. Nós já citamos alguns versículos de lá, que é Mateus capítulo 6, eu citei o versículo 33, mas a leitura diária, ela traz o versículo 20 e o versículo 21 de Mateus capítulo 6, para finalizar a sua contribuição da leitura diária, onde traz aí a informação que investir na obra missionária é ajuntar tesouros no céu. Por quê? Vamos ler aí esse contexto aí, então, 20 e 21, né? A leitura do contexto, né? Está tratando sobre o tesouro no céu, né? E ele vai falar sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Eu vou ler do versículo 19, ainda que a leitura é 20 e 21, eu vou ler a partir do 19. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? Veja aí que lindo esta expressão do versículo 21. Aonde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Que grande ensino precioso traz para nós. E uma reflexão também. Aonde você tem aí depositado aquilo de valor realmente que você considera? Porque aonde você colocar o seu tesouro, que você acha que tem valor, tesouro é coisa de valor. E não necessariamente só espécie, né? Dinheiro, não. Mas aonde você tem colocado o seu valor, ali vai estar depositado, vai ser direcionado o seu coração. Quando você coloca o seu tesouro, os valores no reino celestial, no reino espiritual, com certeza o seu coração vai estar lá, né? E com certeza você vai colher frutos de bênçãos espirituais para a sua vida, que refletem no mundo material, físico, e que refletem na condução da nosso viver, no nosso relacionamento, primeiro com relação a Deus, depois para com o próximo. E assim juntos nós haveremos, se investir e colocar o nosso valor, os nossos tesouros no reino de Deus, e em Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como nós temos colocado em nós vamos estar aí agindo dentro dos princípios que agrada a Deus, que é da sua vontade, que nós nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou, né? Esse é um mandamento e nós temos aprendido direto do Cristo Jesus, quando no Evangelho de João, capítulo de número 13, me veio a memória aqui, não está dentro da leitura, mas para complementar, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, lá no capítulo 13,
No finalzinho, quase desse capítulo, você vai observar lá no versículo de número 34, ele vai dizer a seguinte expressão: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto, versículo 35, ele diz ainda, e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nesse amor está esta administração dentro também da obra missionária, tá? Quando nós então dedicamos e colocamos valor nisso e nisso investimos, Deus verá sobre nós que realmente nós temos nos colocado como verdadeiros discípulos, porque o verdadeiro discípulo é aquele que faz o que Jesus manda. E o que Jesus tem mandado é que nós devemos amar uns aos outros. Né? De que forma? Assim como ele nos amou. Nossa, mas amar ao próximo como Jesus nos amou é difícil. Por isso, somente que com a graça e a misericórdia dele na minha vida e na sua vida, né, é que nós teremos condições de cumprir esta missão. A leitura nossa, que temos feito até agora, veja quanto ela contribuiu na leitura diária para o nosso desenvolvimento dentro desse tema, e que já tem elucidado grandes verdades espirituais, para que eu e você possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para se dedicar dentro desta grande obra, né? Temos aí nessa lição de hoje o enfoque, né? A palavra-chave fala do sustento, na qual a igreja, né, e o sustento missionário tem que ter essa consciência. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada nesse contexto do capítulo 4, onde, né, de Filipenses, onde está o nosso textual. A partir do versículo 10, Paulo demonstra o seu regozijo no Senhor, por finalmente ele reviver na lembrança que os irmãos tinham a respeito dele, pois eles estavam recebendo ali de Epafrodito a oferta dos irmãos para sustento dele. Então, quando ele recebe isso, ele glorifica a Deus, se regozija, ele comunica isso na carta, quando depois ela é direcionada aos irmãos, por rever a lembrança que aqueles irmãos tiveram dele, pois vós já vos tinhas lembrado, mostrando que já era um segundo momento, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 11 diz nesse capítulo 4, não digo isso como por necessidade, né, porque inclusive Paulo, ele já tinha aprendido a contentar-se com aquilo que ele tinha dentro da trajetória, pois nem todos os momentos ele estava ali calçado ou respaldado pelo auxílio. Muitas vezes esse auxílio demorava a chegar. Então ele declara aí no versículo 12, né, trazendo aí de uma forma, uma leitura aí já comentada, vamos assim dizer, uma leitura comentada. O versículo 12 ele diz, do capítulo 4 de Filipenses, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como também padecer necessidade. Por isso que ele diz no versículo 11 que ele estava dizendo a sua alegria de receber aquela provisão dos irmãos, não que ele tivesse ali aquilo como sendo, olha, a solução macro do seu problema, né? Porque ele disse aos irmãos ali que ele já havia aprendido pelas experiências que ele tinha passado, a tanto ter abundância como também a passar momentos de privação, por assim dizer. Todavia, né, ele responde que esse meio e essa reação que ele tem em expressar dessa forma é porque ele declarou isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? No versículo 14 ele diz, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Né? E bem sabeis, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar a receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário em Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, e cheio estou, depois que ele recebe de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado,
como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ele agora então ora por aqueles irmãos, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Assim então, o apóstolo, ele finaliza aí no versículo 20, essa expressão, de bênção, de gratidão, em que ele traz ali para com os irmãos de Filipos, e traz na leitura bíblica em classe então, uma leitura que muitas vezes é lida no início da aula, para trazer aí todo o contexto na qual você aqui, professor, aluno, que está se preparando, já usufruiu e absorveu por todas as demais leituras, na qual traz essa consciência para a Igreja do Senhor dentro desse tema, pois o propósito dessa lição é estarmos estudando de maneira bem específica quanto a esse sustento da obra missionária, agora trazendo para o cenário atual, nesse estudo baseado nesta carta de Paulo aos Filipenses, ali no capítulo 4, nós temos aí princípios básicos que devem nortear também a igreja atual, e nós, de forma sábia, devemos fazer aí uma comparação, entre o entendimento que aquela igreja de Filipos tinha com a igreja, por exemplo, de Corinto, que o apóstolo Paulo mesmo fala aí que não foram somente deles, de Filipos, que eles tinham recebido até então esse ministério, quanto a dar e receber. É interessante nós estarmos aí fazendo essa comparação entre o entendimento das igrejas, como foi ali no caso de Corinto e de Filipe, com relação à consciência dentro do sustento missionário, e fazemos uma reflexão quanto à igreja atual. Talvez você seja parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, talvez você seja da Assembleia de Deus Madureira, seja da Igreja do Evangelho Quadrangular, ou de qualquer outra denominação na qual também tem aí, dentro do seu hall de membros, esse serviço do missionário, e também essa grande ministração da obra missionária, orando, contribuindo, enviando missionários e participando também, fazendo missões, seja transculturais ou missões locais. Ter a igreja essa importância, reflexão de que nem todos conseguem ter o mesmo nível de entendimento, mas é importante que nós devemos, a tal qual como Paulo, trazer e registrar isso para que outros possam se conscientizar dessa necessidade, e que aqueles que assim o fazem da parte do Senhor têm recebido grandes bênçãos, e nós como igreja local devemos ter essa consciência. É por isso que nós estamos aqui, dentro dessa reflexão, para que tenhamos um entendimento saudável, completo, de que nós, investindo na obra missionária, nós vamos estar também, como diz aí, já aprendemos nas leituras que nós fizemos aqui, diária, haveremos de estar aí tendo um investimento dentro do mundo espiritual. Por isso, você, aluno, professor, que tem a sua revista, estará estudando de forma objetiva. Vou trazer aqui somente para comunicar aos irmãos, no primeiro tópico, a Igreja de Filipos e o seu sustento missionário. Você vai ver em sala de aula, já tendo da contribuição da nossa participação, tudo que nós já comentamos aqui, mas de forma objetiva, falando sobre Paulo e a Igreja de Filipos e o privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo desses irmãos ali de Filipos, você vai ver e aprender também em sala de aula e comunicar aos seus alunos a esfera do sustento missionário, que envolve aí a parte financeira e econômica, a parte aí de planejamento para que essa finança ela seja aí mantida, com constância, de forma que não venha faltar no final do mês a contribuição. Então isso é importante, pois ele tem aí necessidades na área da alimentação, moradia e compromissos também a ser saudados lá, muitas vezes aluguel do templo, do local. Então são naturezas diferentes de necessidades comuns que também nós estamos inseridos, e fazemos parte. E é importante então, dentro desse primeiro tópico, a Igreja de Filipos e o sustento missionário, nós temos aí essa consciência dessa necessidade. Nós que temos nos colocado a fazer a obra do Senhor, façamos um planejamento para que tenhamos continuidade mês a mês dentro da administração desta grande obra. Esta
é o enfoque que dentro do primeiro tópico a lição traz de contribuição de forma estruturada para que nós venhamos conscientizar-nos dentro dessa proposta. No segundo tópico, o princípio básico acerca do sustento missionário pela igreja, quando ele vai falar no item 1, o custo do sustento financeiro, né? E também no item 2, princípios básicos do sustento missionário, no item 3, um apoio fiel e permanente, vai reforçar aí que esse sustento missionário ele passa desde o apoio financeiro, né? Ter aí a entrega, como eu já falei para os irmãos aqui, de forma eficiente, os recursos, e esses devem chegar a eles de forma voluntária, né? Pois o Senhor diz que Ele tem amado e ama aquele que dá com alegria e serve ao Senhor, né? Seja aí para no suporte financeiro, seja aí no sustento coletado pelas igrejas que se organizam, né? Deve ser centralizado ali no dado momento para somar tudo e enviar ali para sustento básico e amplo naquele que tem ali a interface, né, junto com o missionário. Geralmente é realizado através das secretarias de missões. Cada igreja tem a sua estrutura, mas o enfoque aqui é trazer que a consciência de que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis que depositam ali a sua oração, a sua doação, né, e a sua provisão para sustento dos missionários. É um desafio muito grande para cada igreja local que se dedica a fazer esse trabalho, né, não abandonar os obreiros. Muitas das vezes, por uma questão, até na vida secular, quando uma empresa passa alguma dificuldade e ela não consegue fazer o pagamento para os seus funcionários, o quanto isso abala a estrutura da família, né, nos seus compromissos, e isso é muito difícil. Então, de igual modo, dentro da obra missionária, essa consciência, esse apoio fiel e permanente, ele deve ser amplamente aí, divulgado, conscientizado, para que o missionário, né, ele venha a ser aí, amparado, né, dentro dessa situação que, por vezes, nós não estamos trazendo aqui relatos nem apontando o dedo para A, para B, pode acontecer, né? Então, a lição dentro desse trimestre, dentro desse segundo bloco que trata dentro da oração, contribuição, né? E hoje nessa lição, com o tema a igreja e o sustento missionário, né? O item 2 vai nos fazer aí reforçar esta questão da fidelidade, da perseverança, né? Da constância, né? Mostrando que o custo é grande, o custo é elevado, não é baixo, né? Não é pouco. Então há necessidade de considerar quanto que eu devo ajudá-lo, né? O quanto ele tem. O secretário de missão ele acaba fazendo aquela conta ali, né? As igrejas, aqueles que estão administrando, qual seria o custo médio para o número de membros daquela família do missionário, na despesa fixa, aluguel, né? Que conta ali a compra, água, luz, telefone, né? E outras despesas, né? Se é uma casa alugada, ou aluguel da casa onde ele mora, enfim, né, que por vezes assim é. Quantas despesas, e num somatório total, você pode ter ali uma estimativa de quanto é a despesa mensal e o quanto então a igreja que propôs estar ali sustentando aquele missionário de forma integral, ou mesmo tendo a sua participação, saber e ter consciência do quanto você realmente, igreja, está participando da contribuição para aquele missionário, né? Tendo uma noção do quanto realmente é o custo para o sustento financeiro total. Há igrejas que assumem integralmente o missionário, há igrejas que se somam a outras igrejas. Mas imagina, uma atende e a outra falha. Como é que fica o obreiro nas suas necessidades, né? Muitas vezes, alguns já têm parado aí na sua caminhada, ou desistido, ou tendo que tomar outra caminhada, porque não tem convicção da sua chamada, mas passam por aquela experiência que Paulo às vezes teve que passar, de viver em abundância e também ter que passar fome em dado momento, para que o evangelho continue. Mas de quem é essa responsabilidade? O porquê que isso acontece? Porque nós vamos ver no terceiro e último tópico também da lição, essa consciência, porque nem todas as igrejas têm aí a mesma conscientização, né? Principalmente aquele missionário que vive
da contribuição de diversas igrejas, acaba tendo essa situação, né? O pessoal lá que o irmão já deu, esse mês eu não vou poder ajudar tanto, então vamos ajudar pelo menos com o mínimo, para pelo menos a gente dizer que ajudou. Não, a gente não pode tratar dessa forma. A gente tem que considerar, fazer as contas e saber que precisam ser atendidos, e esse é o foco dessa lição, o sustento dos missionários, essa conscientização. No terceiro e último tópico, você vai observar comigo aí sobre o tema Aprendendo a Investir na Obra Missionária. Você vai ver aí Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto, né? Você vai ver aí que a Igreja de Filipos, ao contrário da Igreja de Filipos, né? Você vai ver que a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade dentro dessa área missionária. Você vê aí o próprio leitura bíblica nossa em classe, esse relato, né? Pois nós vimos ela enviar aí oferta de sustento para Paulo, né? Já no caso da igreja de Corinto, nós vemos aí ele ter deixado um exemplo de abundância mais na área dos dons espirituais. Dentro dessa administração, o exemplo da igreja de Corinto não tinha tanto destaque, mas era uma igreja que tinha ali um legado, né, de ter abundância dos dons espirituais, mas os seus membros não tinham, né, tanta sensibilidade, ou pelo contrário, mostravam uma insensibilidade no tocante a esse tema, no que se refere ao sustento missionário, né, financeiro do apóstolo Paulo. E isso, infelizmente, né, nós vemos que isso acontece também nos dias atuais. A igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse estar então exercendo atividade ali enquanto esteve, né? E também ele mesmo declara em outras passagens, também quando em Tessalônica, né, ele fala que ele diz até a expressão: essas mãos tanto me sustentaram a mim quanto aqueles que estão comigo, para que não tivesse nenhum impedimento da obra do Senhor a favor daqueles que ali ele estava semeando a palavra. Então temos aí então que ter aí consciência, né, do nosso dever para com a área missionária, ter sensibilidade quanto a isso. E não é porque Paulo não receber ajuda, por exemplo, dos irmãos de Corinto, que ele deixou de ensinar. Pelo contrário, o apóstolo ensinou, né? Inclusive você vê em algumas referências que nós lemos, inclusive na leitura diária, né? 1 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, você vai ver Paulo trazendo ali a importância e a conscientização para aquela igreja. Por que ele dirige isso nesse ensino específico, claro, a eles? Porque havia necessidade dessa igreja se despertar também para esta área, né? Aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia muito vai receber muito, né? E tem que ser voluntário, né? Como que fazendo ao Senhor. Então houve essa necessidade de estar citando Paulo, ensinando, mandando através das cartas o ensino para essa igreja, 2 Coríntios capítulo 9 ali, e há também nos dias de hoje. Hoje não é diferente, é por isso que nós estamos estudando aqui esse tema, pois nós precisamos aí continuar como Igreja de Cristo oferecendo sustento aos missionários, né? E o Senhor com certeza vai receber com alegria a nossa contribuição, essa ajuda que dedicamos aos nossos irmãos domésticos da fé. Assim, temos a certeza de que quando nós investimos na obra missionária, nós temos a certeza, como nós já aprendemos nos textos que lemos aqui, estaremos investindo no reino de Deus, no reino dos céus, acumulando tesouros ou coisas nos céus, né? Coisas que têm valores. Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3, né? Eu quero ler aqui com você uma referência importante que a lição traz para nós, que vai falar sobre um grupo de mulheres que acompanhavam o próprio Jesus Cristo, né? Lucas capítulo 8, e a forma que elas acompanhavam, elas traziam ali sustento, né, financeiramente para o ministério do próprio Jesus com seus discípulos. Olha que interessante. A epígrafe do texto vai dizer-nos aqui em Lucas capítulo 8, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades,
traz o nome aqui de algumas delas. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Também no versículo 3 vai falar Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, aqui nós citamos o nome de algumas, mas muitas outras, que os serviam com as suas fazendas. Seja o médico Lucas, que também esteve em muitos episódios acompanhando o apóstolo Paulo, pois ele era um médico particular também do apóstolo Paulo, e tem registrado aí esta grande fidelidade que aqueles que agora já estavam convertidos ao Evangelho, aceitados o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, trabalhavam e sustentavam financeiramente, não só a Jesus, mas os 12 que o Senhor chamou. O Senhor chamou ali, eles que muitos deles eram pescadores, agora estavam trabalhando para pescar homens para o reino do Senhor. Assim, nós vemos aí o exemplo da responsabilidade do financiamento para que haja expansão da mensagem do reino de Deus. Veja que é bíblico, né? É uma mensagem que Paulo traz aí de forma doutrinária a conscientização ao longo das cartas que ele envia na sua viagem missionária, vendo cada qual a necessidade de cada igreja, elogiando uma pelo serviço, ensinando outra como deveria trabalhar dentro dessa área, mas vendo aí através do Evangelho, nós temos aí o registro de que isso era agradável, algo praticável na igreja primitiva, até mesmo para o sustento da missão na qual Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado na terra, contou. Então ficou claro para você, e eu acredito que ficou claro para todos que estão estudando conosco dentro dessa reflexão, né, que a igreja e o sustento missionário é algo bíblico importante, né, e faz parte da nossa responsabilidade, né? E esse trabalho que é administrado, seja na igreja local, quanto na missão transcultural, os obreiros do Senhor são sustentados, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, né? Há ofertas específicas em dados momentos para incorporar, engrossar aí o caldo, né? De acordo com a época, a necessidade, o mês. São, assim como nós na vida nossa familiar, nós temos alguns meses que sobrevém uma carga mais expressiva de despesas, né? Normalmente aí começo de ano, é material de escola, é matrícula, é impostos, né? Nós temos então aí que entender de uma maneira clara, através dessa lição, reconhecer essa soberania de Deus sobre a vida de todos nós, e que Ele conta conosco para nós continuarmos cumprindo o seu querer e a sua vontade divina de poder levar a salvação a todos os povos, até o dia da vinda do Senhor Jesus. É o tema da nossa lição nesse trimestre, e que para que essa meta seja alcançada, de alcançar vidas para o seu reino, Ele conta aí com cada um daqueles que vão agregando, que vão se juntando como seus filhos, a exercer esse dom, né, dessa administração, da contribuição, da oração, né? São formas que Deus tem aí disponível para a igreja participar dentro dessa grande obra também, orando, contribuindo, enviando e fazendo missões, né? Deus conta comigo, Deus conta com você para que nós possamos sermos aí continuamente mantenedores desta obra missionária. Eu acredito que essa consciência já foi bastante difundida aqui através dos nossos comentários. Usamos alguma base da própria revista, e é importante que você, em oração, busque a Deus a direção para que em sala de aula também o Espírito Santo te faça lembrar tudo aquilo que você tem estudado, né, te ensine tudo aquilo e faça lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo fez, realizou como um missionário exemplar, e tantos aqueles que Ele utilizou e usa até os dias de hoje na história para ser um canal de bênção. Pessoas foram ajudadas, foram socorridas, para que pudessem os missionários chegar também aqui no Brasil, e onde nós aqui hoje podemos usufruir desta palavra, desse alimento espiritual, e temos aí a responsabilidade de transbordar isso na vida de outras pessoas. Nós possamos fazer com dedicação, com alegria, com perseverança, né? Esta obra missionária que o Senhor iniciou e que tem outorgado hoje essa responsabilidade à sua igreja. Um forte abraço, espero que você possa ter aí ficado conosco até esse momento.
Compartilhe essa mensagem a outras pessoas. Convide-as para que possa estar presencialmente no dia 26 de novembro de 2023. Procure uma igreja evangélica Assembleia de Deus. Esse tema será abordado a partir das 9 horas na classe dos adultos, mas toda a sua família terá ali um estudo específico dedicado a cada faixa etária dos seus filhos, para estar ali aprendendo da parte do Senhor algo que vai contribuir para a manutenção da sua vida espiritual. Se você esteve conosco nesta mesa até agora, que Deus continue abençoando a sua vida. Não deixe aí de compartilhar e esteja aí presencialmente conosco, e Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida e a minha vida. Um forte abraço, até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Fiquem com Deus.